Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente e eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, Salmos 25. A palavra de Deus ensina: o Senhor é bom e justo, por isso ensina os pecadores o caminho a seguir. O Senhor é bom e justo e ensina os pecadores o caminho a seguir. Meus irmãos, se você abrir no Salmo 120, você vai ver o que Deus diz. Deus fala assim: mentirosos, que será que o Senhor vai fazer com vocês? E a seguir, ele descreve o que ele vai fazer. E o que ele descreve é destruição. Deus destruirá os mentirosos. Quero dar um exemplo para você. Vamos supor que você agora, você que está me ouvindo aí, seu irmão, você que está me ouvindo. Imagine agora uma pessoa prestes a ser condenada na sua frente. Essa pessoa vai morrer. Essa pessoa foi julgada e será morta na sua frente. Agora, o que você vai fazer? Você vai ficar com uma certa angústia no seu coração. Não é agradável ver ninguém morrer diante dos seus olhos, certo? Meus irmãos, as almas na esquina da sua rua, no teu bairro, na tua casa, todas essas almas estão prestes a morrer, porque são almas que não são convertidas a Deus. São almas que amaram o mundo e o que há no mundo. São almas que negaram o chamado de Deus. As pessoas odeiam a pregação do verdadeiro evangelho. Odeiam. Sabe por quê? Porque Deus manda você abrir mão do mundo e do que há no mundo e pegar a tua cruz e segui-lo de perto. E pegar a tua cruz e segui-lo de perto significa ser muito forte, porque o mundo inteiro irá contra você. Josué 1 nos ensina isso, Jeremias 1 nos ensina isso. Deus nos colocaria contra tudo e todos, mas Ele prometeu que seria conosco para nos livrar. O que significa isso? Que ainda que o mundo inteiro se oponha a você, Deus está contigo se você se arrepende dos seus pecados, se arrepende dos seus erros. Quando a palavra diz aqui que o Senhor é bom e justo e ensina os pecadores o caminho a seguir, Deus está dizendo o seguinte: eu sei que você está caminhando errado, porque fui eu que criei todos os caminhos. Eu criei o caminho certo, eu criei o caminho errado, eu criei o paraíso, eu criei a salvação, mas também criei a morte e o inferno. Por isso, criei o ser humano e o lancei sobre a terra. E deixei o ser humano fazer a sua escolha. Entreguei meu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E através da fé, todo ser humano pode ser salvo. Mas fé significa abandonar o pecado. Fé não é ir à igreja e dizer amém, glória a Deus, aleluias. Isso não é fé. Isso é religiosidade. A fé é o firme fundamento de você crer naquilo que você não vê e ter a plena convicção de realidades que não se mostram. Hebreus 11:1. A fé é você ter certeza que o mundo espiritual existe e que Deus também existe e que, portanto, existe uma santidade sem a qual ninguém verá a face de Deus, e essa santidade deve ser o principal objetivo da sua vida, porque fé significa ser santo. Fé significa crer que Deus é santo, que Deus existe, que eu devo obedecê-lo, como ensinam as Escrituras Sagradas. Fé é você reconhecer que a vida que você tem vivido não agrada a Deus, e por isso você tem fé, porque você crê que você está errado, mas você quer mudar. Isso é fé. É a consciência do pecado
gerando uma transformação interna, moldando as suas ações para serem compatíveis com a vontade de Deus. Isso é fé. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé, mas está na masturbação. Ah, eu tenho fé, mas não lê a Bíblia. Que fé é essa, querido? Ah, eu tenho fé, mas vai para a igreja pregar mentira, pregar a história da carochinha. Conheci muitos pastores, já falei para vocês, já fui de igreja, fui de várias igrejas. Infelizmente, aqui na minha cidade, aqui no meu bairro, eu não conheço nenhuma boa igreja com pregadores da verdade. Toda vez que eu preguei na minha igreja, as pessoas não me deram mais oportunidade. E as pessoas simplesmente dão oportunidades para aquele que promete bênção, para aquele que promete dinheiro, para aquele que arrecada dinheiro, porque a palavra de Deus ela é colocada de lado. Mas foi vontade de Deus e que assim seja. Por isso hoje nós temos aqui no canal 5.300.000 visualizações. 5 milhões, eu não estou falando de 1.000 não, tá? 5.300.000 visualizações. Então, Deus, quando percebe no seu coração o desejo sincero de pregar o Evangelho, ainda que não te deem a oportunidade na sua igreja, Deus te dará uma oportunidade em algum lugar da sua vida. Em algum lugar Deus vai te dar uma oportunidade, mas não pense você que você vai começar pregando para milhões de pessoas, porque não vai. Eu fiquei anos pregando nas redes sociais, na época era Facebook, eu tinha Facebook. Pregava, ninguém me ouvia. Às vezes tinha uma curtida. Às vezes eu ficava ali o dia inteiro programando publicações. Uma curtida, nenhuma curtida. Ninguém me aceitava no começo. E o diabo falava assim, será que vale a pena você ficar aqui perdendo tempo? Falando de Deus? Ninguém está interessado em Deus. Ninguém está interessado em Deus. E eu falava, tá, vale a pena. Porque eu tenho fé, eu creio. Eu leio a Bíblia e Deus manda pregar. Eu leio a Bíblia e Deus manda dizer isso. Eu leio a Bíblia e eu vejo que as almas estão perecendo, indo para o inferno. Ainda que uma alma leia a minha mensagem, se essa alma se converter, essa alma tem muito valor para Deus e eu vou continuar. Ainda que a figueira não dê frutos, ainda que ninguém me curta, eu sei que as pessoas vão ler e uma pessoa pelo menos vai se tocar. Então essa fé de que a palavra de Deus não volta vazia, ela é fundamental para Deus ver o desejo no seu coração de querer fazer a obra do Senhor. Mas muita gente que está aqui me ouvindo gostaria de uma oportunidade numa igreja cheia. Ai, um dia eu vou estudar teologia e vou pregar para uma igreja cheia. Querido, você conhece alguma igreja que seja mais cheia do que 5.300.000 pessoas? Pessoas do mundo inteiro mandando mensagem para cá. Gente de Portugal, gente da Suíça, gente da França, gente da Espanha, gente do Paraguai. Enfim, gente do Brasil inteiro também. Então perceba que quando Deus vê que você quer ensinar o pecador o caminho a seguir, porque o Espírito do Senhor paira sobre nós, como está escrito no livro de Zacarias, não será por força, nem por guerra, nem por arma, mas será pelo meu Espírito. E o Espírito é santo, como o nome diz, Espírito Santo. É necessário santidade e temor, porque Deus é bom e justo e quer que os pecadores conheçam o caminho da salvação. Mas o caminho da salvação exige renúncia, exige uma mudança, uma transformação interna, exige uma nova forma de enxergar a vida, exige uma nova forma de se relacionar com o mundo, uma nova forma de se relacionar com as pessoas. E aí está o grande problema. As pessoas não querem aprender a se relacionar com o mundo conforme a vontade de Deus. Porque Deus falou, não ameis o mundo nem o que há no mundo. O que significa isso? Que eu não posso ficar cobiçando no meu coração, só pensando em dinheiro. Eu não posso ficar pensando em fama. Eu não posso só ficar pensando em sexo. Eu não posso só ficar pensando em zona, em brincadeira, em rede social, em foto, Instagram, Facebook, fofoca, mentira, inveja, novela, idolatria, futebol.
E aí, você vai abrir mão de tudo isso? Ah, irmão, como assim abrir mão? Querido, importante ficar claro uma coisa. Você vai ter que aprender a se relacionar com o mundo, entendendo que o que há no mundo não agrega valor para a tua vida e para a tua alma. O que existe no mundo não agrega valor espiritual para você. Você pode ter uma BMW, você pode ter um casarão no Guarujá, você pode ter tudo, tudo. Mas se você não tiver o Espírito Santo, você vai ser uma alma triste, deprimida e infeliz. E o diabo, ele age em almas tristes, deprimidas e infelizes para induzir essas pessoas à morte, para colocar o terror no coração dessas pessoas. Ah, você tem muito dinheiro? O diabo vai falar para você, tá vendo? De que adianta o seu dinheiro se eu te coloquei a doença? De que adianta o seu dinheiro se eu te coloquei a tristeza e a infelicidade? De que adianta o seu dinheiro, a sua fama, se eu estou destruindo a tua vida, destruindo o teu casamento, destruindo a tua alma, destruindo a tua mente? O diabo, ele vai dominando a nossa mente cada vez mais. Cada vez mais. O diabo, ele vai destruindo a nossa mente. Então nós não podemos permitir que o diabo destrua a nossa mente por causa de dinheiro. Em nome de Jesus Cristo, que todo demônio seja destruído agora pelo poder do Santo Espírito de Deus. Que a desgraça caia sobre esse demônio. Pelo poder do Espírito Santo, julga, Senhor. Manda fogo do céu. Manda teus anjos, teus arcanjos, para destruir o diabo, para destruir esse desgraçado que tem destruído a vida dessa pessoa. Pelo poder do teu Santo Espírito, destrua esse desgraçado e faça ele perecer nos caminhos tortuosos que ele mesmo levantou. Beba tu mesmo, Satanás, do teu veneno, verme desgraçado, inimigo da humanidade, inimigo da cruz de Cristo. Dá lugar a Deus nesse coração. Quebra toda a dureza que foi lançada nesse coração, para que o ser humano perceba que o diabo tem seduzido ele para a morte. O diabo tem seduzido o ser humano, oferecendo pecado, oferecendo dinheiro a troco da alma, a troco da vida, a troco da felicidade, a troco da paz. Em nome de Jesus, Senhor, que essa pessoa que ouviu essa pregação, que ela se arrependa agora, que ela aprenda uma nova forma de interagir com a vida, uma nova forma de interagir com o mundo, que o Senhor dê a ela os seus olhos, para que ela consiga enxergar o mundo através dos seus olhos. Senhor, dá a essa pessoa os seus ouvidos, para que ela ouça os santos anjos do Senhor a instruir o caminho que devemos seguir, como está escrito em Isaías 30. Pai, pelo poder do teu Espírito Santo, transforma a percepção que essa pessoa tem do mundo. Transforma essa pessoa, faça ela entender a Bíblia como a Bíblia é, mostrando que tu és um Deus justo, que tu és um Deus bom, mas que tu és um Deus que é fogo consumidor e que pagará cada um conforme as suas obras. Senhor, em nome de Jesus, arranca as escamas dos olhos dessas pessoas. Arranca, Senhor. Arranca em nome de Cristo essa surdez que essa pessoa tem para ouvir a tua palavra como ela é. Porque muitos ouvem a palavra, mas não entendem. Muitos ouvem, mas não guardam. Muitos ouvem, mas não mudam. Muitos ouvem, mas não estão nem aí para colocar em prática. Por isso, Deus, em nome de Jesus, arranca todo espírito infernal, todo espírito satânico, toda a dureza do coração, toda a palavra de Deus invertida nesse coração, seja destruída agora pelo poder da cruz, porque Jesus venceu não apenas a morte, mas ele recebeu o poder sobre tudo e todos. E em nome dele, o seu Filho unigênito Jesus Cristo, eu determino, pelo poder do teu Espírito Santo, que esse coração seja aberto e dilatado para a obra de Deus, que essa pessoa entenda que o Senhor tem algo grande na vida dela. Mas é necessário abrir mão do pecado. É necessário abrir mão do mundo. Quando Deus diz para você, mentirosos, o que será que o Senhor vai fazer com você? O Salmo 120. Deus está dizendo para você, se você continuar no caminho da mentira, eu vou te destruir. Não adianta você fazer aliança com o braço de carne do Egito, como está escrito, porque o Senhor é Ele quem há de destruí-lo. Não adianta você achar que você está no caminho certo, se dando bem, porque o Senhor, Ele há de destruí-lo. Muitos de nós achamos que devemos fazer amizade com os seres humanos para ter interesse em alguma coisa. Ah, eu vou me relacionar com fulano porque fulano aqui é influente. Vou me relacionar com ciclano porque ciclano é influente. Querido,
Deus criou tudo e todos. A maior cegueira que você pode ter é você se relacionar com um homem achando que o homem vai abrir porta para você. É uma das ilusões da vida. Uma das ilusões da vida. Lembre-se, maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração. Lembre-se, Jesus disse à nossa igreja no Apocalipse: eu coloco uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Somente Cristo tem o poder de abrir a porta e fechar a porta. A porta que Cristo abre, ninguém fecha. A porta que Cristo fecha, ninguém abre. Ele tem a chave de tudo. Ele tem todo o poder no céu e na terra. E você aí fazendo média com o ser humano? E você aí no caminho errado? No pecado, na masturbação, no homossexualismo, na brincadeira o dia inteiro, guardando vingança no coração, ódio, fofoca, inveja, fuxicando a vida dos outros, perdendo tempo, maquinando mal contra o teu próximo, não ajudando o pobre ou necessitado, longe de Deus, longe da oração, perto do pecado, perto da mentira, reclamando da vida, murmurando, sem ler a Bíblia, sem se santificar, preso à pornografia, preso ao sexo. Meus irmãos, tomem cuidado. O salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. A palavra de Deus, quando é pregada, ela tem poder para se transformar em realidade sobre a vida daquele que ouve. Por isso, se você ouviu essa mensagem, ou você se converte, ou o salário do pecado é a morte. E eu profetizo que cada palavra que eu profetizei agora, em nome de Jesus, se concretize sobre a tua vida. Seja para o bem, seja para o mal, faça a sua escolha. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. E essa foi mais uma palavra de Deus para alertar você. Lembre-se do Salmo 25 e o Salmo 109. Estude esses dois salmos agora. Estude também o Salmo 120. Estude esses 3 salmos. E Deus falará profundamente com você. Lembre-se que Deus é bom, mas Ele é justo. E Ele pagará cada um conforme as suas obras. Se você não obedece a Ele, se você não se santifica, não espere que Ele te abençoe, porque o que Ele tem para você é a desgraça. Leia Deuteronômio 28. Fique na paz.